Olá, 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 galera, muito boa tarde. Olha só, estamos ao vivo. E aí, tudo bem, pessoal? Quem está aí? Gabi Melo, Karina, boa noite. Lorena, Thaís, Matheus, Diegão, Rafael, boa noite. Camila, pessoal, vamos chegando. Como essa live é surpresa, eu não avisei ninguém, vamos convidar Felipe, boa noite, José Augusto, boa noite, Ailton, Fortaleza, Ceará. Vamos meter o dedo no aviãozinho aqui, deixa eu convidar uma galera aqui. Vitor Hugo, Rosiane, Pedro Chicarelli, boa noite. Luciene, vamos convidar, vamos chamar a galera. Chamar aqui, Rodrigo, quem mais? Pronto. Galera, vamos chamar aqui, cada um convidando 10 pessoas que hoje vão fazer um bate-papo bem bacana. Pronto, já mandei aqui. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vitor Hugo, já falei. Bom, pessoal, vamos fazer um bate-papo hoje, tá? Diogo, boa noite. André William, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos fazer uma dinâmica seguinte. Vocês fazem algumas perguntas aqui para aquecer as turbinas. São José dos Campos. Cidinha, boa noite. Vilma, boa tarde. Érica, Neia, Josi, Camboriú, Santa Catarina. Então, pessoal, vamos lá. Quais são as dúvidas? Quais são as perguntas? Vamos jogar perguntas aqui no box de mensagens. E vamos bater um papo, pessoal. Salvador, Bahia. Olha aqui, Salete Hansen, de Santo Cristo, pertinho da minha terra natal. Eu estudei em Santo Cristo, tá? Estive no seminário Padre Afonso Galas. Fernanda, boa noite. Roraima. Queria saber mais sobre propósito para descobrir o meu. Olha só, já temos um assunto. João Rafa, grande João Rafa, boa noite. Estou anotando aqui, propósito. Falar sobre propósito. O que mais, galera? Mandei convite de vídeo, aceita aí. Ailton. Tá com a guitarra, só aceito se toca guitarra. Goiânia, quem mais? Márcia, boa noite. Como driblar o falso eu? Tô anotando aqui, pessoal. Como driblar o falso eu. Veja só, eu vou começar. São Cepé, boa noite. São José do Rio Preto. Irlanda, Porto Alegre, Sandra, boa noite, Sandra. Fiquei de te dar esse retorno que tu me pediu, tá? Mas eu não esqueci. Lajeado, também devolver a potencialidade no meu trabalho. Fale sobre aceitação, escolha. Viamão, Rio Grande do Sul, a gauchada tá aí sobre procrastinação. Que mais? Procrastinação. Constância, disciplina e rotina, tá? Disciplina e rotina, constância, Campos de Goitacazes. Como disfarçar o quê? Como disfarçar o pensamento que não queremos. Como disfarçar o pensamento que não queremos. Curitiba, fale sobre relacionamento. Divinópolis, conexão com Deus. Vamos lá, conexão com Deus. Tá aqui pegando. Medo. Bom, pessoal, todos esses assuntos, medo, já escrevi aqui, medo, Pouso Alegre. Pessoal, vamos lá então. Medo do julgamento. Inovar e não ter medo desse momento que vivemos. Mente mestra, boa noite. Bom, como identificamos a crença raiz de alguma área de nossa vida? Como acreditar em si mesmo? Ser pobre de espírito, boa noite. Nanda, de Flórida.
Lima, Peru. Ser calma perante os desafios e ser taxada de fria faz sentido? Como ser livre da autossabotagem? Bom, vamos começar então, pessoal. Como ser o observador? Boa, Fernando. Muito boa essa pergunta, Fernando Coelho. Inconstância. Tá? Como mudar e viver uma vida plena? Medo do sucesso. O que acha sobre a separação de casais? Entender se o propósito está em linha com minha identidade. Encontrar o propósito. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos começar então falando sobre todos esses temas. Vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre procrastinação, vamos falar sobre relacionamento, sobre pessimismo, sobre procrastinação, vamos falar sobre constância, vamos falar sobre a conexão com Deus. Vocês todos sabem, pessoal, essa minha teoria, essa minha descoberta que eu fiz há anos atrás sobre a questão dessa imagem mental que nós criamos, a imagem mental que nós criamos e passamos a viver essa imagem mental como se nós fôssemos essa imagem que nós temos. Isso é extremamente importante porque essa é a raiz de todos os seus problemas. Presta atenção então, deixa eu fechar aqui um pouco os comentários, depois eu abro de novo. Vamos nos focar aqui numa coisa extremamente importante, tá? Uma coisa extremamente importante. Nada, absolutamente nada do que você sofre hoje, dessas questões que você colocou aqui, como procrastinação, falta de disciplina, falta de constância, a falta de uma conexão mais íntima com o Criador, o medo, a ansiedade, a preocupação, tudo isso nasce de uma única coisa, que é da percepção que você tem sobre si mesmo. Então preste muita atenção, anote isso, tá? Você tem uma percepção. O que é ter uma percepção? Ter uma percepção significa você se perceber sobre si mesmo. Então você se percebe de certa forma, tá? Todos nós temos isso. Então é importante, primeira atividade prática aqui para você exercer, você pensar, e isso é importante, você pegar um caderno e você escrever nesse caderno como você se percebe, tá? Como você realmente, como você verdadeiramente se percebe. Essa é a coisa mais importante. Uma das coisas que nós não percebemos é que nós não só julgamos as outras pessoas, nós também julgamos, e muito mais do que as outras pessoas, a nós mesmos. E nenhum julgamento que você faz ao longo da vida é mais importante, ter um impacto tão poderoso como o julgamento que você faz sobre si mesmo. Então, o que eu estou falando? Preste muita atenção, tá? Isso as pessoas não vão falar por aí, porque a maioria das pessoas também está preso, é vítima a isso. Então, o que acontece? Você tem uma percepção, você se percebe de certa maneira. Você se julga de determinada maneira, tá? E essa percepção, esse julgamento, tem sua origem na ideia que você tem sobre si mesmo. Então não adianta, literalmente não adianta, e eu tive essa conversa uma semana atrás com o Joel, nós passamos filosofando e nós conversamos com o Joel J. E ele disse, cara, é verdade, todo mundo tem que começar por isso. Por isso que você tem que começar pela percepção que você tem sobre si mesmo. Não adianta, você não vai conseguir se tornar uma pessoa disciplinada,
você não vai conseguir se tornar uma pessoa com uma performance extraordinária, você não vai conseguir se tornar uma pessoa livre em qualquer tipo de liberdade. Você pode até ter muito dinheiro, isso não vai fazer você se tornar uma pessoa financeiramente livre. Então não existe nenhuma possibilidade, meu amigo e minha amiga, de você mudar se você não mudar a percepção que você tem sobre si mesmo. Você não vai ser feliz no relacionamento se você, mesmo que você encontre uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que te ame, uma pessoa que te respeite, uma pessoa que te valorize, mas se você não mudar a percepção que você tem contigo mesmo, você vai fracassar nesse relacionamento, porque tudo depende do modo como você se vê, tá? Então, essa é a coisa mais importante na sua vida. Se você quer, então, deixa eu colocar aqui o segundo ponto. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: nada na sua vida vai mudar se você não mudar a percepção que você tem sobre si mesmo. E o que é essa percepção que você tem sobre si mesmo? É o modo como você se julga, é o modo como você pensa a seu respeito, é o modo como você sente o seu modo de ser. Então, não adianta você ler livros, não adianta você fazer nada se você não tiver a mente aberta para pensar sobre o seu processo de pensamento. Então não adianta você pensar, se você não conseguir pensar sobre o processo do pensamento. E o que é o processo de pensamento? É o modo como você percebe a si. O modo como você percebe a si, ele determina como você vai perceber os outros. O modo como você percebe a si determina o modo como você vai perceber o mundo à sua volta. Então, o que nós estamos falando aqui é uma coisa extremamente delicada, é uma coisa extremamente sutil. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas querem, preste atenção, isso aqui é uma chave poderosa, a maioria das pessoas querem mudar a sua situação de vida. As pessoas querem mudar o contexto à sua volta. As pessoas querem mudar a sua vida financeira, as pessoas querem mudar os seus relacionamentos, a pessoa quer mudar o seu estado emocional, então as pessoas querem mudar as circunstâncias, eu chamo isso da situação de vida, mas elas não querem mudar a si mesmas. Tá me entendendo? A maioria de nós está satisfeito consigo mesmo. A gente, por mais estranho que possa parecer, a gente, no fundo, no íntimo, a gente se valoriza, a gente se estima. A gente se valoriza, se estima. Mas, ao mesmo tempo, a gente está imerso no medo, a gente está imerso na procrastinação, a gente está preso nos nossos vícios mentais, nos nossos vícios, nos nossos condicionamentos, os nossos vícios mentais, nos vícios emocionais que esses vícios mentais criam. A gente muitas vezes, presta atenção que isso é sutil, por isso que eu disse isso é sutil, porque muitas vezes isso é inconsciente, muitas vezes a gente tem orgulho do seu sofrimento. Pense nos seus sofrimentos, nas suas desgraças. E quando você fala sobre essas desgraças, se não existe um certo tipo de prazer, uma estranha felicidade, quando a outra pessoa reconhece o teu sofrimento. Parece que agora você encontrou uma pessoa que te entende. O quanto que você sofre. Mas não existe interesse genuíno de se libertar desse sofrimento.
Por isso que eu digo, a gente de certa forma, isso é identificação. A gente cria a nossa identidade, uma falsa identidade. A gente cria essa identidade no próprio sofrimento. E o que acontece a partir desse momento? Você se torna o sofrimento. E se uma pessoa lhe chama atenção sobre esse sofrimento, muitas vezes você se revolta, você se frustra. Então, do que nós estamos falando? É muito fácil, galera. É muito fácil a gente cair no oba-oba, de querer mudar o nosso contexto sem querer mudar a si mesmo. Então a gente quer agir sobre o contexto externo, acreditando que essa ação sobre o contexto externo vai mudar o contexto externo. E isso não é uma verdade absoluta. Presta atenção o que eu vou dizer para você aqui. Se você alinhar, se você encaixar o interior, o exterior, ele se encaixa naturalmente. Essa é a descoberta que eu quero que você faça hoje à noite. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que toda a solução para qualquer problema está dentro de você e não no contorno. Exemplos práticos. Muitas pessoas dizem o seguinte: se pelo menos o meu chefe não fosse tão mesquinho, se pelo menos meu marido me apoiasse, se pelo menos meus pais não fossem tão negativos, tão tóxicos, se pelo menos eu tivesse dinheiro, se pelo menos, quer dizer, tudo isso a gente atribui a fatores externos. É o pai, é os pais, e aí vem uma outra questão tremendamente importante. Muitos de nós atribuem todos os nossos problemas, os nossos fracassos ao passado. O passado também é algo externo. Quando você culpa o seu condicionamento, a sua educação, os seus traumas, quando você culpa aquilo que aconteceu com você no passado, gente, isso também é vitimização. Mas eu realmente fui abusado, eu realmente tive uma educação péssima, eu realmente tive influência. E daí? Você pode mudar a percepção. Você não pode mudar os eventos. Porque os eventos, eles não existem mais. Os eventos, eles aconteceram naquele momento e eles mudaram. Quer dizer, eles desapareceram. A única coisa que restou é a sua percepção sobre esses momentos. E a sua percepção sobre esses momentos você tem agora. É agora que você tem essa percepção. E se você tem essa percepção agora, você tem controle sobre essa percepção. Então você não pode mudar o que aconteceu com você no passado. Você não pode. Mas você tem controle sobre a percepção que você tem. E isso não é ressignificar, tá? Não estou falando de ressignificação. Você querer mudar a história que você conta sobre o que aconteceu no passado não vai resolver o seu problema, tá? Então o que você tem que entender? Você tem que entender que você não é a história que você conta. É diferente, não é mudar a história que você conta. É entender que você não é a história que você conta. E essa é a transformação mais incrível que um ser humano pode passar pela vida. Aliás, esse é o seu propósito primário. Todos nós temos dois propósitos, você já me ouviu falar. O propósito primário é vencer o mundo. Vencer o mundo, esse é teu propósito primário.
Vocês lembram que Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo? É entender que o mundo exterior, ele não possui poder sobre você. Isso é vencer o mundo. Vencer o mundo é isso. É você entender que se você alinhar o seu interior, o exterior, o mundo por si só, ele sempre é um reflexo do seu interior. Vocês estão entendendo isso? Essa é a mágica, esse é o encantamento da vida, que a maioria de nós perdeu. O que é o encantamento da vida? O que é o processo que eu chamo do processo do despertar, o processo da iluminação? E o que significa você alinhar o interior a tal ponto que o exterior entre em sincronicidade, em harmonia com o interior? Significa o seguinte, presta atenção. Escreva isso para nunca mais esquecer. Escreva. O despertar significa o seguinte, o despertar. Você entender que dentro de você existe algo muito maior que você, muito maior que você. Que dentro de você existe algo que é maior do que você. E que você pode se conectar com isso, por quê? Porque apesar de ser maior do que você, isto é essencialmente você. Por que essencialmente? Porque em essência você é isso. Então, presta atenção, eu quero que você entenda isso, tá? Se você entender isso, você vai entender o que muitos grandes filósofos, o que muitos teólogos, que muitos psicólogos, que muitos grandes líderes não entenderam, outros entenderam. Que em essência você é um sopro divino. Em essência, você é uma divindade, um embrião divino. Em essência. E que a sua missão nesse mundo é fazer com que esse embrião se desenvolva, com que esse embrião aflore dentro de você. E se você permitir que esse embrião divino cresça em você e aflore em você, você, por ser feito à imagem e semelhança do Criador, Criador é o Pai é o Criador, e por você ser feito à imagem e semelhança do Criador, você tem o poder de criar. E por isso você cria. Você cria, literalmente você cria. A sua realidade você cria. Só que você faz isso de modo inconsciente. Então, o que você precisa entender nesse exato momento? O que você precisa entender nesse exato momento? Para sempre. E este é o seu propósito a partir desse momento em diante. Essa é a sua grande busca. Essa é a sua jornada em busca da sua lenda pessoal. É você entender que você não é a história que você tem na sua cabeça sobre você. É entender que você não é a percepção mental e emocional. Isso é mais importante que o resto tudo. Isso vai te libertar de tudo. Vai te libertar de tudo, se você entender isso. Então, o que você precisa entender? Que dentro de você existe uma centelha divina. E que essa centelha divina, ela quer se expressar. Essa centelha divina, você não se considere muito especial por ter uma centelha divina. Todo mundo tem isso. Essa centelha divina, ela existe. Eu vi aqui um grão de maçã ou de uva, bem pequenininho, tá aqui, ó. Tá vendo esse grãozinho aqui, ó? Esse grão é um grão de uva. Nesse grão de uva aqui, ó, existe também
o mesmo embrião divino. Por isso, se você colocar esse grãozinho de uva na terra e regar ele dentro das condições apropriadas, esse embrião divino vai germinar. E dentro de cada grão, por menor que seja, olha o tamanho desse grão, existe um pareiral, existem vários pareirais. Esse grãozinho aqui, isso que é a potencialidade pura. O que é a potencialidade? Dentro desse grão existe uma potencialidade que pode inundar a terra de uva. Essa única semente, ela possui um embrião divino. Então, dentro de você existe esse embrião divino. Qual a diferença entre você e esse grão de uva? O grão de uva, ele age por instinto. O que quer dizer? Existe uma coisa instintiva nele. Ele sempre vai produzir o mesmo resultado. Você não. Você não. Você não. Por quê? Porque você tem o poder de escolha. Você consegue escolher o que você quer criar. E ninguém, nenhum santo, nenhum papa, nenhum Deus, nada vai interferir na tua criação. Você entendeu isso? Porque Deus, o próprio Criador, porque ele não interfere na nossa criação? Por exemplo, você está numa miséria, você sofre, você foi à falência, o marido te deixou, a esposa te deixou, levou todo o dinheiro, levou os filhos. Você está na pior das misérias. Por que Deus não te resgata disso? Porque ele não vai te resgatar disso. Ele não vai te resgatar disso. A tua fé pode te resgatar disso, mas Deus não vai interferir na tua criação. Sabe por quê? Porque se ele interferir na tua criação, ele vai tirar a imagem e semelhança dele. Ele vai tirar o livre-arbítrio de você. Ele vai tirar o poder de escolha de você. Então, o que acontece? Agora, você tem dentro de você todo o poder, e você pode pedir por sabedoria, você pode pedir por discernimento, você pode pedir por guia, você pode dizer, me mande uma luz, me mande um guia que eu quero sair daqui, eu não estou encontrando a saída. E ele pode te mandar isso, para que você se oriente, para que você se alinhe, para que você se entenda novamente, para que você se encontre. Mas nenhuma força vai interferir na sua criação. Isso é ilógico. Isso não é... Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma coisa extremamente profunda, que é a essência de tudo. Então você fica aqui pedindo para mim, preste atenção, você fica pedindo para mim, como eu paro de procrastinar? Como eu paro de ser indisciplinado? Você fica perguntando para mim, como eu posso me libertar do medo? Como eu posso me tornar mais confiante? E eu digo para você, tudo isto nasce da disfunção em que a humanidade vive. Por isso todo mundo sofre de medo. E você pode ver que ninguém, absolutamente ninguém, tem uma cura para o medo. Tanto é que todo mundo diz o seguinte: se você tem medo, vá com medo mesmo. Tipo, o medo não tem cura. O medo é um mal com o qual você precisa conviver. Agora eu te pergunto, você realmente acredita que Jesus Cristo em algum momento teve medo? Você realmente acredita que grandes líderes como Abraham Lincoln,
como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, você realmente acha que essas pessoas eram dominadas pelo medo? Não. Porque quanto mais próximo você chegar da sua essência, mais próximo você chega do poder infinito, do poder divino que existe dentro de você. Então, deixa eu criar uma metáfora para você entender, tá? Se você olhar para uma lagarta, a lagartinha andando, ela não sabe que dentro dela existe uma borboleta. Ela não percebe isso. E o que acontece com a lagarta? Na medida que ela vai se aproximando do processo de metamorfose, o corpo dela enrijece, fica mais duro, fica mais sofrível para ela se arrastar. A maioria de nós não sabe que dentro de nós existe algo como uma borboleta. Nós somos como uma lagarta. Nós temos dentro de nós toda a centelha divina, toda a beleza, toda a leveza, todo o encantamento, toda a magia de uma borboleta. Mas nós nos percebemos como o quê? Nós nos percebemos como uma lagarta. E aí o que nós tentamos fazer, eu e você? Nós tentamos aprimorar as características da lagarta. Que desperdício, meus amigos. Que coisa sofrível. Você tendo uma borboleta dentro de você e você fazendo um sacrifício enorme. Para quê? Para aperfeiçoar a lagarta. Não é muito mais simples você entender o processo da metamorfose? Porque a lagarta, por mais eficaz que ela se torne, ela não consegue se levantar 1 centímetro do chão. Mas uma vez que ela faz a metamorfose, o processo de metamorfose, ela flutua facilmente. Então, o que eu estou querendo que você entenda nessa nossa live de improviso aqui? Quero que você entenda que você não deve querer parar de procrastinar, que você não deve buscar disciplina, que você não deve querer lutar para aprimorar os aspectos da lagarta. Eu estou querendo dizer aqui que você precisa se libertar da ideia que você tem sobre si. Porque a ideia é o que te aprisiona. O problema não é a procrastinação. Vamos olhar para a procrastinação num exemplo prático para que você entenda do que eu estou falando. Para você entender que você não tem disciplina, para você entender que você tem medo, para você entender que você procrastina, você precisa... Vamos pegar a procrastinação. Você precisa saber 2 coisas. O que é procrastinar? O que é procrastinar? Procrastinar é você saber que você deveria estar fazendo uma coisa. 2, saber que você não está fazendo isso. Então, para você entender que você procrastina, você precisa saber essas 2 coisas. Eu deveria estar lavando louça, eu deveria estar lendo meu livro, mas eu não estou lavando louça, eu não estou lendo o livro, eu estou assistindo TV. Se você sabe essas 2 coisas, por que cargas d'água você não para nesse exato momento de assistir TV e você vai ler o livro ou você vai lavar louça? Vou te dizer por quê, porque você não tem a liberdade necessária para fazer isso. E por que você não tem a liberdade necessária? Porque você é um escravo, mas você é escravo do quê? Você é escravo da percepção que você tem sobre si mesmo. Porque se você se percebesse de um outro modo, de uma outra maneira,
você não deixaria de fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa é a indisciplina. A mesma coisa é o medo. Então, a coisa mais importante que existe é você mudar a maneira como você se julga. Só que aí vem uma outra armadilha. Não é você mudar a maneira como você pensa sobre si. Por muitos anos eu vivi nessa armadilha estudando o quê? Estudando uma maneira de melhorar a lagarta. Querendo melhorar minha autoestima. Querendo aumentar a minha disciplina. Querendo aumentar a minha procrastinação. Eu passei 15 anos da minha vida estudando como fazer isso. E eu não conseguia, eu estudei Napoleon Hill, eu sei as 16 leis do sucesso de cor e elas são extremamente importantes, elas são extremamente necessárias. Eu sei os 13 capítulos de Quem Pensa Enriquece de cor. Eu sei a chave mestra da riqueza de cor. Eu sei tudo isso de cor e eu não conseguia sair do chão. Eu não conseguia. Porque existe uma diferença muito grande entre saber e entre se perceber. E a percepção, ela nasce do nosso estado de consciência. A percepção, o pensamento é uma percepção. Mas o pensamento, ele é uma percepção condicionada. Quando você atinge o despertar, quando você atinge o nível de consciência onde você se liberta da mente, o pensamento, pasmem com o que eu vou dizer agora, isso pode ser um choque para muitos, o pensamento se torna secundário ou desaparece por completo. Você já se imaginou? Um ser que tem a capacidade, a habilidade de pensar, mas que não pensa o tempo todo? Você já se pensou um ser que tem a capacidade de usar o pensamento, mas que só o usa quando quer? E o resto do tempo você fica num estado alerta, num estado consciente, mas você não pensa. Você não pensa. O pensamento não domina mais você. O pensamento não te arrasta mais. A tua história que você conta o tempo todo na sua cabeça, ela não tem mais o poder de te fazer infeliz. O pensamento, ele perde o poder sobre você porque você não leva mais o pensamento tão a sério, porque você entende que o pensamento, na verdade, não é pensamento, porque você pensa que você pensa, mas você não pensa. O que você tem, e isso Rousseau, o grande filósofo francês, ele disse o seguinte, ele diz que a maioria das pessoas preferem morrer do que pensar, e muitos morrem para não precisar pensar. Por quê? Porque o pensamento, preste atenção, o pensamento requer escolha. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque esse é o único caminho possível da transformação. O que eu estou te dizendo aqui é o único caminho possível para a transformação verdadeira. Acredite em mim. Não existe outro caminho possível para a transformação verdadeira que não seja este caminho que eu estou dizendo aqui. E eu não quero ser dono da verdade. Absolutamente não. Não sou nem eu que estou descobrindo isso, ou que tenha descoberto isso. Isto é um conhecimento fundamental de um pequeno grupo de pessoas
que entendem a diferença entre você ter a sua perspectiva, o seu ponto de referência na mente, e aí você simplesmente se torna um reflexo do teu condicionamento, e o condicionamento é o conhecimento, aí você aprende um X número de coisas, e você age de acordo com esse X número de coisas, e isto sempre é limitado. A nossa mente é extremamente limitada quando usada dessa forma, e um outro grupo de pessoas que entende que a mente não é um reservatório, que a mente não é um local que você enche com conhecimento e depois tu passa a agir a partir desse conhecimento. Mas essas pessoas entendem que a mente é simplesmente um canal, o canal que você usa, para manifestar a sua essência divina. Essa é a grande disfunção. Quando você cria uma identidade, as pessoas dizem assim, eu quero descobrir a minha identidade. Por que cargas d'água você quereria descobrir o seu falso eu? Você tem uma passagem que Jesus diz o seguinte, renuncie a ti mesmo. Para entrar no reino dos céus, é preciso que você renuncie primeiro a ti mesmo. O que é renunciar a ti mesmo? O que significa renunciar a ti mesmo? Significa renunciar à tua identidade. Você, para entrar no reino dos céus, e eu acho que vocês já entendem o que eu entendo por reino dos céus, para você entrar no reino dos céus, você precisa renunciar à ideia que você tem sobre você. Porque se você não renunciar à ideia que você tem sobre você, você vai ficar atolado nessa ideia. Você vai ficar atolado nesse falso eu. E esse falso eu é limitado. Agora, quando você renunciar a si mesmo, isso significa renunciar ao seu falso eu. Aí você tem acesso ao reino dos céus que está dentro de você. Segundo Jesus. E o que é um reino dos céus dentro de você? Quando você renuncia ao seu falso eu, você tem acesso ao seu eu verdadeiro. E se você tem acesso ao seu eu verdadeiro, você passa a sua vida, o seu ponto de referência passa a ser esse eu verdadeiro. Imagine o tremendo poder que existe você ter como ponto de referência aquilo que há de divino em você, ao invés da limitação da sua mente, que é o seu falso eu, é a ideia que você tem sobre si mesmo. E aí Jesus diz o seguinte, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao seu falso eu ou ao seu eu verdadeiro. Você não pode servir à imagem que você criou ou a sua centelha divina, porque as duas coisas conflitam, uma anula a outra. E isso está explícito em inúmeras passagens, e uma delas é a jornada do filho pródigo, que a gente vai trabalhar profundamente a partir de segunda-feira, e a outra passagem interessante é a seguinte, se você quiser entrar no reino dos céus, que está dentro de você, você precisa ser como um desses pequeninos. E o que é um pequenino, uma criança? É uma pessoa que ainda não tem uma identificação firme, fixa com a sua mente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou respondendo as perguntas de vocês, tá? Vocês queriam saber como se livrar da procrastinação, como buscar disciplina e rotina, como você criar uma conexão com Deus, como você se libertar do medo, tudo isso passa. Porque tudo isso passa da dissociação com o falso eu. Você mudar o seu ponto de referência, que hoje é o seu falso eu, é a ideia que você tem sobre si mesmo, e você
passa a criar o ponto de referência no seu eu verdadeiro. Todo sofrimento psicológico, toda a tua miséria, toda a tua tortura, todo o teu sofrimento, toda a dor que você sente, ela é criada pela história que você conta sobre si mesmo. É nisso que está a sua identidade. A sua identidade está na história que você conta. E a história que você conta, ela é o seu passado. E o seu passado são os seus condicionamentos. E quando eu digo que você precisa mudar a percepção que você tem sobre si, eu não estou querendo dizer que você precisa mudar a maneira como você pensa sobre si. Não, eu estou dizendo que você precisa renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Renunciar à sua história. É a tua história que te faz infeliz. É a tua história, a história que você conta sobre as coisas que te faz sofrer. É a história que você conta sobre si que te faz ser indisciplinado. É a história que você conta sobre si que te faz procrastinar. E aí vem a outra questão. Como driblar o falso eu? Quem fala isso é o falso eu, meu Deus do céu. Você não. Como é que você quer driblar o falso eu? Tu imagina o seguinte, é você que criou uma ideia sobre si mesmo, você se identifica com essa ideia e agora você acha que você precisa driblar essa ideia. Você não precisa driblar nada. Você só precisa perceber-se como algo maior do que a ideia que você tem sobre si mesmo. E aí vem essa atividade que eu falei para você, de você anotar, escrever no seu caderno tudo o que você pensa sobre si, o modo como você percebe a si mesmo. Escreva isso. Você pega e você faz, você pega isso e você faz um relatório de como você se percebe. Você se percebe uma pessoa incapaz? Você se percebe uma pessoa incompetente? Você se percebe uma pessoa que não é digna de felicidade? E aí você se pergunta, por que cargas d'água eu penso que eu sou incapaz? Por que cargas d'água eu penso que eu não mereço ser amado? Por que cargas d'água eu penso que eu não tenho poder, que eu não tenho força para parar de fazer o que eu não quero fazer? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você se julga. Sem você entender, você se julga, você se rotula de fraco. Você se julga, você se rotula de não merecer. Você se julga, você se rotula de incompetente, de incapaz. É como eu falei hoje nos stories. Você tem um torturador na sua cabeça. Eu te garanto que se o teu melhor amigo dissesse para você as mesmas coisas que você diz para você mesmo, você iria odiar essa pessoa, esse seu melhor amigo. Você iria se afastar dele. Você não iria querer mais conviver com ele. E eu te digo, se você olhar para si e você ouvir o que você fala para ti mesmo, aí tu também sabe por que você não tem autorrespeito, por que você não tem valor para si mesmo, você não se valoriza, por que você se coloca numa posição tão inferior como você se coloca, por que você se coloca tão para baixo, por que você tem uma vida tão pequena, tão medíocre, por quê? Porque você fica julgando a si mesmo de um modo que você não toleraria que ninguém falasse de você. Uma coisa estranha que aconteceu uma vez, um amigo meu começou a falar um monte de coisas a respeito dele. Coisas negativas. E aí eu comecei a escrever tudo o que ele falou.
E quando eu comecei a dizer para ele, você realmente, então, você é isso, você é aquilo, ele ficou chateado, revoltado comigo. Por quê? Aí eu disse, mas veja bem, eu só estou repetindo o que você falou. Aí ele disse o seguinte para mim, mas é diferente eu dizer isso para mim do que você dizer isso para mim. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa deve levar muito mais a sério o que ela diz para si do que o outro diz. Então, o que você diz para você é muito mais importante do que o que eu digo. E não o inverso. Então, você fica o dia inteiro se colocando para baixo, se recriminando, se rotulando. Porque eu não admito você dizer para mim que você é um procrastinador. Que você é um indisciplinado. Eu não procuro corrigir esses problemas em você, porque você não tem esses problemas. Você é esses problemas. Por escolha. Você escolheu ser esses problemas. Aí você diz, não, eu não escolhi. Sim, porque você fez isso de modo inconsciente. E eu não tenho poder para te libertar desses problemas. Eu tenho o poder de trazer a luz da consciência sobre esses problemas. E quando você tiver a luz da consciência, tudo o que, isso o apóstolo Paulo disse, tudo o que é exposto à luz se torna luz. Então presta atenção. Você não pode combater a inconsciência. Todos esses problemas, todos os teus sofrimentos, eles nascem da inconsciência. Você é inconsciente. E o que é inconsciência? Aprenda isso de uma vez por todas. Inconsciência é você não ter consciência de quem você verdadeiramente é. Você fica por aí tagarelando, falando que você é filho de Deus e não sei o quê, mas você se trata como um filho de Deus ou você se trata como um pária, como um mendigo, como um zero à esquerda? Entendeu? Então, a inconsciência é você não entender quem você é. Você não sabe quem você é. Você perdeu a consciência sobre isso. E você não consegue combater a consciência, a inconsciência. Você não consegue lutar contra a inconsciência. E todos os seus problemas nascem da inconsciência. A indisciplina nasce da inconsciência, a procrastinação nasce da inconsciência, a pobreza nasce da inconsciência, a fraqueza nasce da inconsciência. E é por isso que todos esses movimentos que as pessoas fazem para se tornar isso, para se tornar aquilo, tudo isso dura uma semana e depois você volta ao ciclo normal. Por quê? Você não consegue combater a inconsciência. Da mesma forma como você não consegue combater a escuridão. Como é que você quer lutar contra a escuridão? Eu vou eliminar a escuridão. Você não consegue eliminar a escuridão. Da mesma forma, você não consegue eliminar a inconsciência. Como é que você tira a escuridão? Acendendo a luz. Como é que você elimina a inconsciência? Com a consciência. Tudo que é exposto à consciência se torna consciência. Então, o movimento que você precisa fazer, essas coisas ali de dizer, como que eu me curo minha procrastinação, como eu me libero da pornografia, como eu crio rotina, isso tudo, meus amigos e minhas amigas, isso é tudo aperfeiçoar a lagarta, quando você podia se tornar uma borboleta. E a lagarta, por mais que ela se torne um pouquinho mais forte, por mais que ela se torne um pouco mais vistosa, uma lagarta um pouco mais, ela não deixa de ser uma lagarta.
Então, por mais dinheiro que você consiga, por mais isso, por mais aquilo, você sempre vai estar dependente da inconsciência. Então, preste atenção. Preste muita atenção. O que nós estamos fazendo aqui é uma mudança que nasce a partir do modo como você se percebe, a partir do modo como você se vê. Você se liberta do pecado original. O que é o pecado original? Pecar é errar o alvo. O alvo de quê? Da sua origem. Se a sua origem é divina, o que você está fazendo com essa sua miséria, com essa sua escassez mental? A não ser que você realmente acredite que você é um miserento, que você é miserável, que você nasceu para ser pequeno, que você nasceu para ser pisado, que você nasceu para ser torturado por si próprio. Porque ninguém pode te torturar a não ser você mesmo. Ninguém pode te machucar a não ser você mesmo. Ah, mas as pessoas falam mal de mim. Mas e o que tipo de poder uma outra palavra saindo da boca de uma outra pessoa tem sobre você, se você está conectado com algo divino? A não ser que você não acredite que a sua essência é divina, porque aí você se torna um animal. Aí também tanto faz. O animal, ele só vive para comer, para procriar e para morrer. Então, se você é um animal, para que tudo isso que nós estamos fazendo? Para que fazer lives? Para que isso? Só que um animal, ele não sente o desespero. O animal, ele não sente depressão. O animal, ele não sente vazio. O animal não se suicida porque ele não vê sentido na vida. Você não vê um animal deprimido. Os únicos animais que muitas vezes têm características deprimentes são os que vivem mais próximo dos seres humanos. Porque eles, de certa forma, são afetados por essa energia. Mas um animal, ele não guarda ressentimento. O animal, ele não guarda rancor. Um animal é diferente. Um animal não tem consciência. Um cachorro, ele pode morder uma pessoa, mas ele não fica sofrendo porque ele mordeu essa pessoa, porque ele agiu por instinto, um instinto de defesa, um instinto de ataque. Ele não tem consciência. Agora, pense o quanto a tua consciência te tortura quando você faz algo que não é condizente com aquilo que a tua própria consciência tem como justo. Vocês estão sentindo onde que está o ponto, onde que está a mudança, como você deve proceder. É simplesmente tudo que você precisa fazer na vida, preste atenção, tudo que você precisa fazer na vida é simplesmente mudar o seu ponto de referência. É você sair do ponto de referência do seu falso eu, que é essa ideia que você tem sobre si mesmo. E essa ideia, ela é inconsciente. Você foi coletando daqui, coletando dali, coletando de lá, e daqui a pouco você tem uma ideia sobre você. E eu quero que isso fique muito claro, que você tem uma ideia sobre você. Que o modo como você se vê é uma ideia que você criou sobre você. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O segundo ponto que você precisa entender é que você não é essa ideia. Que você não é a voz na sua cabeça. Que você não é a sua mente. Que você não é o seu pensamento. E preste atenção. Voltando a falar sobre Jesus, preste atenção. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, como ele disse. Foi talvez um dos homens mais sábios que já existiram. Talvez é a pessoa que mais é venerada, é a pessoa mais sábia, é a pessoa mais sei lá, é a pessoa mais tudo. Vamos dizer assim, é a luz do mundo.
porque é a luz do mundo, porque é a consciência que já existiu, talvez mais próxima da pureza do Criador. Porque Jesus era Jesus, porque ele era o mais próximo que um ser humano pode estar de Deus. Essa é a minha visão. Quem é Jesus? Foi o ser humano que esteve mais próximo da divindade que já existiu. Só que ele, em nenhum momento, ele se separou do resto de nós. Em nenhum momento, preste muita atenção, em nenhum momento, em nenhuma passagem da Bíblia, Jesus, o homem mais iluminado que já existiu, disse que ele era mais do que eu ou você. Em nenhuma passagem. Quando os apóstolos chegaram nele e falaram o seguinte, os apóstolos todos eram pessoas comuns, pescadores, eram dali, de lá. Ele disse o seguinte, se vocês tivessem um pouquinho de fé, vocês poderiam fazer tudo o que eu faço e ainda mais. E numa outra passagem, ele disse o seguinte, presta atenção, ele disse o seguinte, veja, tudo que eu faço, eu não faço por mim. Tudo que eu faço, os milagres, os belos discursos, as belas parábolas, tudo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai que está em mim. Vem do Pai que está em mim. E numa outra passagem ele diz o seguinte, então vocês não acreditam que o Pai que me enviou está em mim e que eu estou nele? E aí ele diz mais algumas coisas, ele diz para que você possa estar em mim, como eu estou no Pai e o Pai está em mim. E que quer dizer? Ele disse o seguinte, então você não percebe que em essência nós todos, eu, você e Deus somos a mesma coisa? É literalmente isso que ele disse. Então isso está na Bíblia. Então vocês não percebem, ele diz para os apóstolos, nas minhas palavras, na minha interpretação daquela passagem. Então vocês não entendem que em essência todos nós somos divinos, que Deus está dentro de mim, dentro de todos nós. E o que ele quer dizer quando ele diz, o que eu faço, eu não faço de mim, quer dizer, eu não faço da minha mente, da minha cabeça. Eu faço isso através, eu deixo fluir o Pai que está em mim, ele que opera essas coisas. E ele diz também em várias passagens que nós podemos fazer isso também. É lógico que eu e você nunca vamos chegar a tamanha essência divina como foi Cristo. Nós podemos seguir Cristo, o exemplo dele, para nos aproximar um pouquinho mais, mas preste atenção. Todo sofrimento, toda tortura que nós sentimos, ela nasce por quê? Porque nós colocamos a nossa vida em nossas mãos. E não me entendam mal com o que eu quero dizer, não entendam mal com o que eu quero dizer. Eu estou dizendo que nós colocamos a nossa vida nas nossas mãos. Isso significa que nós achamos que tudo que nós precisamos fazer tem que sair da nossa cabeça. Tem que sair da nossa mente. E aí nós lemos livros, nós fazemos cursos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. E nós reforçamos cada vez mais o nosso falso eu. Quando tudo que nós precisaríamos permitir é que o embrião divino em nós, com o mínimo esforço, agisse através de nós. Isso é ter fé, meus amigos e minhas amigas. O que é o oposto da fé? O oposto da fé, meu amigo e minha amiga, é não acreditar que as coisas podem se harmonizar por si só. Que o mundo pode se desenhar um paraíso, um jardim do Éden à sua frente sem a sua interferência. Você é tão
imerso no falso eu, que você acredita que você precisa construir um jardim do Éden só para você. Que ilusão! Você acredita que você só pode viver no Éden se você construir esse Éden para você. O Éden é um estado de espírito. O Éden é um estado de consciência. O Éden não é necessariamente um lugar. O Éden é um estado de espírito onde você vive em plena intimidade com Deus. E o seu propósito é você reconectar essa conexão com Deus que foi perdida no paraíso quando nós nos apropriamos do conhecimento. O que é se apropriar do conhecimento? É achar que todo grande poder existe em você, na sua cabeça, que a mente, que a razão, que todo o poder está na mente, está na razão, e a mente não é nada mais do que o seu condicionamento, a sua história passada, que você conta. E presta atenção, quando você está apegado ao passado, você está apegado à mágoa, ao ressentimento, e quando você está apegado aos episódios do passado, enquanto você estiver apegado a isso, você não perdoa. O perdão, ele é a aceitação do que nos acontece. O perdão é aceitar as coisas como elas são. Nada no passado nunca aconteceu no passado. Até mesmo a lembrança do que aconteceu no passado, você tem que perdoar, e você tem que perdoar isso agora. E o primeiro ponto de perdão é você perdoar, é aceitar. E o primeiro ponto de perdão é você aceitar quem você é. Porque você não aceita quem você é. Você não aceita o fato de você ser incapaz. Você não aceita o fato de você ser careca. Você não aceita o fato de você ter cabelo demais. Você não aceita quantas coisas em você que você não aceita. A não aceitação é uma resistência. Então você resiste. Por que você resiste? Você não resiste ao que você é. Você resiste ao pensamento que você tem sobre o que você é. E isso cria todo o sofrimento. É isso que te tira do paraíso. O que é ser expulso do Éden? Você é expulso do Éden quando você perde a intimidade com Deus. E Deus está dentro de você. Deus é a sua essência. Deus é a vida. Deus é a verdade. O resto tudo é mentira. O que é Deus? Deus não é essa ideia que também você criou. Deus é a vida. Deus é a vida. E o que é a vida? O seu corpo, ele ainda existe depois que você morreu. Mas o seu corpo agora não tem mais vida. Então você ainda é um corpo, mas você não tem mais vida dentro desse corpo. Isso significa o quê? Que você não é o seu corpo. Você é a vida. E você esqueceu completamente da vida. Você só se lembra do seu corpo. Você só se lembra dos prazeres do seu corpo. Você esqueceu que você tem algo conectado com esse vasto campo infinito de inteligência. E você fez um pequeno embrulho. Você pegou um conjunto de conceitos e de ideias e você fez um pequeno embrulho. E você se tornou esse embrulho. E você todo dia olha para esse embrulho e diz: como eu sou insignificante, como eu sou irrelevante. E você esquece que esse embrulho tem uma conexão com algo muito maior. Só que esse embrulho, ele é tão fechado em si, o seu falso eu, ele é tão fechado em si, que você perdeu a conexão. E agora você é esse embrulho, esse fragmento isolado. A conexão, ela ainda existe, mas você não a percebe mais. Você está tão imerso nesse pequeno embrulho que você não percebe mais nada. Gente, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de que fé é você jogar esse embrulho fora e você começar a deixar que
o que há de divino em você flua através de você. E aí está esse pequeno eu, esse pequeno falso eu, isolado, fragmentado, abandonado, olhando e dizendo o seguinte: meu Deus, onde eu vou encontrar um pingo de prazer no meio desse mar de trevas e de confusão? E aí você começa num desespero, mendigar pequenos pingos de prazer, pequenas satisfações, pequenos elogios que validam, que dizem: ó, você não é um pequeno embrulho, ó, você é um embrulho bonito. Faz o seguinte, levante um pouco a barra levante um pouco a barra do teu merecimento, você se torna um embrulho um pouco maior. Agora você olha no espelho e você diz: oh, que embrulho! Mas amanhã de manhã você está de novo este pequeno embrulho. E aí você diz o seguinte: oh, olha como eu sou pequeno. E aí vem o seu guru e diz o seguinte: estufe o peito, levante as mãos e diga: eu sou o super-homem. E você faz isso de novo. E você se olha, você agora está um pouquinho maior. Eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, olha, eu sou o poder, eu sou tudo isso. E aí você vai ali fora, mendigando de novo um pouquinho de validação, porque tudo aquilo ali foi da boca para fora, tudo aquilo ali é coisa da mente, tudo ali é passageiro, porque o torturador, ele não dorme, o torturador, ele não te deixa em paz, você vive com esse torturador na cabeça, e aí a primeira pessoa diz para você, ela diz o seguinte: ó, você, como você está com um aspecto de sofrido, e aí você se encolhe, o super-homem agora de novo virou esse pequeno embrulho do falso eu. Gente, não vamos por esse caminho. Não vamos, não, isso não nos leva. Preste atenção, as pessoas dizem como eu melhoro minha autoestima. O que é autoestima? É você se estimar. Você realmente precisa se estimar? O que é se estimar? É se encher de elogios. É você se encher de... Você tem... Eu falei esses dias num vídeo, o que acontece? O que acontece? Preste atenção. Tiago está dizendo, mas a ação externa também influencia no interno, não é? Não. É lógico que ela influencia. É lógico que ela influencia, o externo influencia. E aí, se nós quisermos olhar isso de novo para a Bíblia, presta atenção. Se você for insensato e construir a sua identidade sobre areia, aí você vive preocupado. Aí você não dorme, por quê? Porque a areia é uma coisa ilusória, ela muda o tempo todo. Você pode alisar, deixar ela lisinha, e aí passa um cachorro, pisa em cima, dá uma arrancada, joga areia para tudo que é lado, a água leva. Então o que acontece? Se você construir a sua identidade sobre o falso eu, você constrói a sua casa sobre a areia. E qualquer ação externa, ela muda o seu falso eu. Sim, se você é um boneco de opiniões, se você é um boneco de conceitos, qualquer opinião, qualquer conceito, muda quem você é. Isso é construir a casa na areia. Mas se você cavocar fundo e construir a sua casa sobre a rocha, o que é a rocha? É a sua essência. Você vive tranquilo. Por que você vive tranquilo? Porque nem a chuva, nem o vento, quer dizer, nenhuma opinião alheia, nenhuma coisa do externo pode afetar você. Então preste muita atenção do que nós estamos falando, Se você permite que o exterior mude quem você é, então você é só forma, você é só essência. Quer dizer, você é só forma, você não tem essência.
É isso que eu falei sobre ponto de referência. Se o seu ponto de referência é o falso eu, você está em constante ameaça. Agora, se o seu ponto de referência for o seu eu verdadeiro, porque o que acontece? Presta atenção. Qual é a principal função da nossa mente? A principal função da nossa mente é o quê? É avaliar, é comentar, julgar, criticar, rotular. Mas tudo isso, ao mesmo tempo, é o julgamento. Por que a árvore do conhecimento, ela também é a árvore do bem e do mal? Porque é essa dualidade. Porque o que acontece se você disser para mim que o exterior muda o teu interior, você está dizendo o quê? Você está dizendo que você julga o exterior e você rotula o exterior e você traz esse rótulo para dentro de você. Porque o que acontece para você entender? Nós falamos de aceitação, de aceitar. Quando é que você cria resistência? Você cria resistência quando você não aceita. Quando você não aceita quando você julga. Então você julga o bem e você julga o mal. Aí você diz, isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. Então você aceita o que é bom e você não aceita o que é ruim. Mas existe um grande equívoco nisso tudo. Porque você não sabe o que é bom e o que é ruim. Isso é uma ilusão criada justamente pela sua mente. Ah, mas tem uma história muito interessante de um rapaz que herdou uma fazenda e ele queria comprar um cavalo e não tinha um cavalo para vender. E aí, um dia, ele, depois de visitar toda a vizinhança para tentar encontrar um cavalo, e ninguém tinha cavalo, e ele precisava de um cavalo para cuidar da terra, e aí ele não tinha cavalo, ele teve que fazer tudo sozinho com as mãos, e um dia, do nada, um cavalo, Mustang, puro sangue, veio e simplesmente ficou ali na casa dele. E ele visitou a vizinha de quem esse cavalo não era de ninguém, era um cavalo selvagem que se perdeu e foi parar justamente na fazenda dele. E aí, o vizinho veio e disse o seguinte: nossa, como tu é uma pessoa de sorte. Precisava de um cavalo, não tinha cavalo e de repente, do nada, olha que cavalo bonito, mas você é um cara de sorte. E o rapaz disse, não sei, vamos ver. Aí ele foi querer domar o cavalo, caiu do cavalo e quebrou a perna. O vizinho veio e disse, mas como tu é um rapaz de azar. Você precisava de um cavalo, não tinha cavalo, veio o cavalo, você tinha necessidade de um cavalo e o cavalo apareceu do nada e agora por causa desse cavalo você quebra a perna. O rapaz disse, vamos ver, não sei. Semanas depois, o rapaz com a perna engessada, o que aconteceu? O país entrou em guerra. Como ele estava com a perna quebrada, não precisou ir para a guerra. Chegou o vizinho e disse, como tu é um cara de sorte. Quebrou a perna, agora não precisa ir para a guerra. Ele disse, vamos ver. Não sei. Quer dizer, como você sabe o que é bom e o que é ruim? Certamente, aquilo ao que você resiste agora, porque você acha que isso é ruim, porque você acha que é negativo, certamente muitas pessoas aprenderam muito com isso e se tornaram melhor com isso. E por se tornaram melhor, sofreram 2, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, mas tiveram o resto da vida muito mais pleno, muito mais satisfatório.
Então, meus queridos, minhas queridas, Shakespeare já dizia isso. Nada é bom ou ruim, é a mente que o faz assim. Então, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do que nós verdadeiramente estamos buscando. E nós estamos buscando duas coisas, todos nós. Nós estamos buscando criar coisas no mundo da forma, desesperadamente. Então nós queremos buscar coisas, criar coisas belas, coisas lindas, coisas valiosas, coisas satisfatórias. Mas nós também queremos o quê? Nós também queremos preencher esse vazio que existe aqui dentro. Nós também queremos plenitude, nós queremos ser importantes, nós queremos ter valor. Então todos nós procuramos essas duas coisas. Nós procuramos criar e nós procuramos satisfazer o interior. E o grande erro que nós cometemos, o grande erro que eu cometi, o grande erro que provavelmente você está cometendo, é acreditar que quando você ajeitar o exterior, o interior vai se ajeitar. Você deve estar pensando que o dia que você tiver um emprego, o dia que você faturar 1 milhão por mês, o dia em que você encontrar essa pessoa, o dia que você mudar de cidade, o dia em que você fizer uma mudança externa, o seu interior vai se aquietar, vai se alinhar. Meus amigos e minhas amigas, se isso fosse verdade, atores, músicos, pessoas que têm fama, que têm dinheiro, não estariam afogadas no álcool, nas drogas, com os relacionamentos destruídos. Pessoas com muito sucesso, com muita fama, não se suicidaria deixando bilhetes dizendo que nada mais faz sentido. Se isso fosse verdade, o que você está buscando, isso não existiria. Então, o que você precisa entender, essa minha mensagem, o que você precisa entender é que quando você alinhar o interior, o exterior se alinha por conta própria. E muitas pessoas chegam a um nível de inconsciência tão grande, a um nível de inconsciência tão profundo, que elas dizem que a insatisfação interna, que o vazio interior é o que nos estimula a criar coisas no mundo externo. Isso é a coisa mais absurda que alguém pode afirmar. Por quê? Porque criar é inerente a quem nós somos. Nós somos filhos do Criador. Criar é uma coisa que faz parte da nossa essência. Só que existe uma diferença entre você criar a partir da escassez mental ou você criar a partir da plenitude. Quando você está identificado com o falso eu e você cria para preencher o seu sentimento de frustração, de insatisfação, ou para provar algo para alguém, você cria competição. A competição, ela tem o papel de elevar a si mesmo acima dos outros. Provar que você é o melhor. Provar que você é o maior. E quando você busca esse tipo de satisfação, você acaba destruindo o eu verdadeiro das outras pessoas. Então, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar a plenitude, nós temos que buscar a satisfação, nós temos que buscar a aceitação, nós temos que buscar a abundância dentro de nós,
criar esse estado de espírito, esse estado de consciência e permitir que isto flua para o mundo, que isto saia de dentro de nós. Quer dizer, você não precisa se tornar um cavalo de corrida para mostrar o quão veloz você é. No momento que você permitir que a chama que existe dentro de você cresça, e no momento que você permitir que essa chama cresça, se desenvolva, que esse embrião divino nasça, germine e se desenvolva, você se torna luz para o mundo. E quando você se torna luz para o mundo, você começa a iluminar a escuridão das outras pessoas. E essa é a grandeza que pessoas como Sócrates compreenderam e que nós ainda não entendemos. Ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é pegar conhecimento daqui e colocar, tirar o meu conhecimento da minha mente e colocar ele dentro da sua mente. Isso não é ensinar, isso não é educar. Segundo Sócrates. Segundo Sócrates. Sócrates dizia que ensinar é acender uma chama. E o que é acender uma chama? É te conectar com a chama divina, com o poder divino, é te conectar com a vida, é te conectar com o seu verdadeiro eu. Acender uma chama é te conectar com o reino dos céus que existe dentro de você. Dentro de você é um modo de dizer. Você é isso. Então, mas a gente diz dentro de você porque é a vida. E a vida existe dentro de você. É você se conectar com a vida. Isto é se tornar uma chama, é acender uma chama, se tornar uma luz para o mundo, se tornar uma consciência para o mundo. Esse é o teu propósito primário. E nada pode ser maior do que isso. Buscai primeiro o reino dos céus e depois tudo mais será acrescentado. O que isso quer dizer? Buscai primeiro se conectar com a essência divina que existe em você. Uma vez que você conseguir isso, não há mais medo, não há mais insegurança, não há mais frustração, não há mais necessidade. Você vive em paz, em paz. E no fundo, é tudo o que nós buscamos. Eu acho tão interessante como as coisas são. E como a gente não percebe como as coisas são. Quando alguém morre, a gente diz, descanse em paz. Por que descanse em paz? Porque na vida parece que a gente não pode ter paz. Quando você se identifica com o mundo, no mundo existem tribulações. Tanta gente falando coisas de você, você precisando provar tanta coisa, você sempre no tribunal sendo julgado por todo mundo e você não pode ter paz. Mas aí Jesus veio e disse, eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo? É tudo o que ele falou. Não construa a casa sobre a areia. Cavoque fundo. Construa a sua casa, sua identidade, seu eu, sobre a rocha, sobre aquilo que é eterno. Aí ele diz, não se perca pelas vastas portas da perdição. Amplas são as portas da perdição. O que são as portas da perdição? O passado e o futuro. Isso é vasto. Escolha o estreito caminho que nos conecta com a nossa essência, que é viver da plenitude do momento presente. Conectado com essa essência. Aí ele diz o seguinte, aí você vai entender a paz que transcende o entendimento. Quando foi a última vez que você realmente sentiu paz? Uma paz profunda.
para além de todo o entendimento. Porque às vezes você tem pequenas janelas de paz, mas você entende por que você tem paz, porque finalmente você conseguiu avançar um pouco, você conseguiu conquistar alguma coisa desesperadamente, e isso é uma paz que tem explicação. Eu consegui a paz porque finalmente a visita foi embora. Ai, que paz! Isso é uma paz que você entende. Mas a paz que transcende, ou que transcende o entendimento, significa não existe uma explicação. Porque essa paz faz parte de quem nós somos. E é engraçado, interessante como a gente entende isso, mas a gente não entende. Essa é a paz de Cristo. A paz de Cristo é aquela paz que, tudo bem, me crucificaram, perdoa-os, porque eles são inconscientes, eles não sabem o que estão fazendo. Então, senhores e senhoras, eu tenho uma mentoria agora, às 20 horas, dá tempo para tomar uma água. Entrei aqui só para bater um papo e a gente foi longe, foi profundo, mas esse é só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg do que vai acontecer na semana da jornada do filho pródigo. E eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você convide pelo menos 10, 15, 20 pessoas para se inscrever na jornada do filho pródigo. Eu vi tantas pessoas aqui dizendo, pelo amor de Deus, salve essa live, salve a live, salve a live. Vai ter muita coisa muito mais interessante acontecendo na jornada do filho pródigo. Eu vou fornecer um mapa para vocês do passo a passo da jornada do filho pródigo. E toda aula você vai receber uma parte do mapa. Quando terminar a jornada do filho pródigo, você vai ter o mapa do passo a passo do que você tem que fazer. Porque o que é a jornada do filho pródigo? Ele sai da abundância da casa do pai, pega a parte da herança. O que é a parte da herança? Pega o poder de criar, o poder de escolha, o poder do discernimento. Ele pega a chama divina, que é a parte da herança, e ele pega essa parte da herança, e aí ele vai pelo mundo, e ele desperdiça essa herança, vivendo de modo irresponsável. Ele entra para esse pequeno eu, e o que acontece? Ele chega no final e reconhece, eu preciso voltar para a casa do pai, porque lá tem abundância. A jornada do filho pródigo é a jornada de cada um de nós. E eu vou mostrar como fazer essa jornada, tá? Então eu quero que você traga pelo menos 15, 20 pessoas. E já quero tirar o elefante de cima da mesa. Alguém vai dizer, mas no final você vai vender um curso. Não, não é um curso. Eu vou vender uma mentoria para quem quer avançar os estudos. Sim, eu não tenho nenhum problema de esconder isso. Mas eu não quero que você traga essas pessoas para que eu possa vender curso. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pessoa que você convidar para a jornada do filho pródigo vai ser grato pelo resto da vida a você. Ninguém precisa comprar nada. Se comprar é um ato de vontade própria. Mas o que eu quero te dizer é que você é para convidar essas pessoas, porque elas vão ser gratas por você a vida inteira. Tá, galera? Muito boa noite. Amanhã, vamos marcar uma live para amanhã? Que tal? Amanhã é quarta-feira. Vamos marcar uma live, galera? Amanhã, que horas? Que horas vai ser a live amanhã? Vamos rapidinho aqui, que horas fica melhor a live para vocês? Vamos fazer a live às 19h33? Amanhã tem live às 19h33. 19h33. O horário que nós terminamos essa hoje, amanhã vai começar. Um forte abraço.